Qual a classificação dos bens reciprocamente considerados no Código Civil? Os bens reciprocamente considerados. A classificação dos bens se encontra nos artigos 79 a 97 do Código Civil de 2002, que se divide em bens considerados em si mesmos, bens reciprocamente considerados. Os bens considerados em si mesmos recebem a seguinte classificação: bens móveis, bens imóveis, bens fungíveis e infungíveis, bens divisíveis e bens indivisíveis, bens consumíveis e inconsumíveis, bens singulares e bens coletivos. Os bens imóveis estão elencados no artigo 79 do Código Civil de 2002. Conceitua o imóvel pela própria natureza. O solo é considerado imóvel e tudo o que se incorpore ao solo, e tudo o que se incorpora ao solo, seja natural ou seja artificialmente, seja natural, por exemplo, uma árvore, artificialmente, uma casa. Os imóveis, para efeitos legais, estão descritos no artigo 80 do Código Civil de 2002. São os direitos reais sobre imóveis. Convém fazer a observação de que os direitos reais seguem sempre a classificação do bem. Os direitos reais sobre imóveis são considerados imóveis. Os direitos reais sobre bens móveis são considerados móveis. E o direito à sucessão aberta. Vamos repetir: os direitos reais sobre bens móveis são considerados móveis e o direito à sucessão aberta. Os bens imóveis, por determinação legal, estão disponíveis no artigo 81 do Código Civil. Diz que, para efeitos legais, não perdem o caráter de imóvel as edificações que, separadas do solo, conservam a sua unidade, mesmo se forem removidas para outro local, por exemplo, uma casa de madeira transportada em cima de um caminhão, e também os materiais que foram ou que forem provisoriamente separados de uma edificação, de um bem, para serem novamente reempregados no mesmo bem, por exemplo, as telhas da casa de madeira transferida. Os bens móveis pela própria natureza estão previstos no artigo 82 do Código Civil 2002. São bens móveis os bens suscetíveis de movimentos próprios. São aqueles que se movem por força própria. Por exemplo, os animais, os semoventes e aqueles de remoção por força própria, por força alheia, e aqueles de remoção por força alheia, como por exemplo um carro, um trator, uma bicicleta. A mobilidade desses bens deve ocorrer sem haver alterações. Não poderá haver alteração na sua substância e na destinação econômica e social desses bens. Os bens móveis, por determinação legal, e os bens móveis para efeitos legais encontram-se descritos no artigo 83 do Código Civil 2002. São considerados móveis as energias com valor econômico. Por exemplo, a energia elétrica. Os direitos reais sobre móveis, por exemplo, o direito de uma pessoa sobre o carro. Os direitos pessoais de caráter patrimonial, como por exemplo, um direito de crédito, conservam a qualidade de móveis. Já no artigo 84 do Código Civil 2002, assevera que conservam a qualidade de móveis os materiais de construção que ainda não foram empregados no prédio, conservam a qualidade de móveis. Os materiais de construção que sobraram da demolição de um prédio, por exemplo, as telhas, as portas, os bens fungíveis. Os bens fungíveis estão destacados no artigo 85 do Código Civil 2002. São bens móveis que podem ser substituídos por outro da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma quantidade. Por exemplo, um relógio, que haja outros relógios iguais. Agora, os bens infungíveis. Os bens infungíveis são os bens que não podem ser substituídos por outro. Por exemplo, um relógio de estimação de um dos avós já falecidos, cujo valor sentimental não poderá ser valorado ou mensurado. O quadro da famosa Mona Lisa. Então, estes exemplos são bens que são insubstituíveis. Agora, os bens consumíveis. Os bens consumíveis estão previstos no artigo 86 do Código Civil 2002. São
inconsumíveis os bens cujo uso importa a destruição imediata da própria substância do bem. São inconsumíveis os bens cujo uso importa a destruição imediata da própria substância do bem. Por exemplo, os alimentos, quando são comidos, digeridos, são também destruídas as suas substâncias. Então, para efeitos legais, são consumíveis os bens destinados à alienação também. Os bens colocados à venda, por exemplo. Agora, são bens divisíveis. Os bens divisíveis estão descritos no artigo 87 do Código Civil 2002. São os bens que se podem fracionar, podem ser divididos, mas não deverá perder a sua substância. Eles não poderão perder a sua substância, nem poderão perder o seu valor econômico, também não poderá ter prejuízo ao uso a que ele se destina. Agora, os bens indivisíveis são apresentados no artigo 88 do Código Civil 2002. Eles podem se tornar indivisíveis quando por determinação da lei ou por vontade das partes. São bens naturalmente divisíveis, mas a lei não permite que se divida ou se tornou indivisível através de acordo das partes. Ou a lei determinou, ou as partes acordaram que aquele objeto se tornará indivisível ou será indivisível. Agora, os bens singulares. Os bens singulares têm a sua prescrição no artigo 89 do Código Civil 2002. São os bens que, embora reunidos, eles se consideram por si só, independentemente dos outros bens. Por exemplo, um livro, em relação à biblioteca. Mesmo que ele esteja em uma biblioteca, analisa-se o livro singularmente. Ninguém poderá ler a biblioteca inteira, então é pela unidade. Agora, os bens coletivos. Os bens coletivos são divididos em duas situações. Primeiramente, em relação à universalidade do fato e depois em relação à universalidade de direito. O que se refere à universalidade de fato ocorre quando existe uma pluralidade de bens. Por isso ele é coletivo. Pluralidade de bens, são vários bens, pertencente à mesma pessoa. Esses bens possuem uma destinação específica. Por exemplo, uma geladeira, uma mesa, são todos os bens reunidos e utilizados para a construção, por exemplo, de um bar, de uma lanchonete. Então, no bar se precisa de mesa, de geladeira, de cadeiras. Na lanchonete também se precisa de mesa, de geladeira, de cadeira. Então, o conjunto desses objetos formam a universalidade. Já no que se refere à universalidade de direito, tem sua previsão no artigo 91 do Código Civil 2002. É o complexo de relações jurídicas dotadas de valor ou de valor econômico pertencentes a uma mesma pessoa. Por exemplo, o patrimônio de uma pessoa. Agora, os bens reciprocamente considerados. Os bens reciprocamente considerados são compostos pela seguinte divisão. Segundo o artigo 92 do Código Civil 2002, destaca um bem principal e um bem acessório. O bem principal tem previsão no artigo 92 do Código Civil 2002, assevera que ele existe sozinho, independentemente de outros bens. Ele existe sozinho, agora independentemente de outros bens, a sua função ele exerce autonomamente. Agora, o bem acessório já está e também está previsto no artigo 92 do Código Civil 2002. Ele foi feito em razão do bem principal. Ele foi criado em razão do bem principal. A sua utilidade existe em razão do bem principal. Nós temos também duas classificações para o bem acessório. São apresentadas duas classificações para o bem acessório, entendido como o princípio da gravitação jurídica. A primeira classificação é o acessório propriamente dito. Ele segue a classificação do bem principal, segue o bem principal. O princípio da gravitação jurídica se dá quando o acessório segue o principal. Agora, a segunda classificação é o acessório pertença. É o acessório que não segue o bem principal. É o acessório que não segue o bem principal. Bem principal e as pertenças. O bem principal e as pertenças estão estabelecidos no artigo 93 do Código Civil 2002. São os bens acessórios que não seguem o bem principal. São os bens que não constituem parte integrante. Destinam-se duradouramente ao uso, ao serviço, conforme o texto do artigo 94 do Código Civil 2002. Agora, quando houver um negócio jurídico envolvendo o bem principal, não envolverá a pertença, exceto se estiver expresso, seja escrito no contrato. Agora, os frutos
e os produtos. Os frutos e os produtos, eles estão estabelecidos no texto do artigo 95 do Código Civil de 2002. Os frutos são os bens que se regeneram de três formas. Os frutos. A primeira forma dá-se com os frutos cíveis que se regeneram pelos juros. São os frutos cíveis que se regeneram pelos juros. A segunda forma ocorre por meio dos frutos industriais que se regeneram por força do homem. Os frutos industriais, eles se regeneram pela força do homem. A terceira forma regenerativa se dá pelos frutos naturais, que são aqueles que se regeneram pela força da própria natureza. Já os frutos naturais, eles se regeneram pela força da própria natureza. Agora, com relação aos produtos, são aqueles que não se regeneram. Os produtos, eles não se regeneram. Por exemplo, o barro, o petróleo, uma vez extraídos, não se regeneram mais. Então, o artigo 95 do Código Civil de 2002 estabelece que, apesar de separado do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico, tanto o fruto quanto o produto. Apesar de não separados do bem principal, pode ser objeto de negócio jurídico. Com relação às benfeitorias, estão previstas no artigo 96 do Código Civil de 2002. São melhoramentos, são acréscimos realizados no bem já existente. São melhoramentos, são acréscimos já realizados no bem já existente, E agora eles estão subdivididas em três categorias de benfeitorias. A primeira categoria é a benfeitoria voluptuária, é a benfeitoria de recreio, de enfeite. A segunda são as benfeitorias úteis, são aquelas utilizadas para aumentar a utilidade do bem. Por exemplo, a ampliação de uma cozinha, ampliação de um banheiro ou de um cômodo da casa. Então, a medianeira classificação, ou seja, a terceira classificação, são as benfeitorias necessárias. São as benfeitorias necessárias para a conservação do bem. É necessário para a conservação do bem, de modo que ela não se de modo que o bem não venha a se deteriorar. Por exemplo, o conserto de uma goteira no telhado. Agora, acessões naturais. As acessões naturais estão elencadas no artigo 97 do Código Civil de 2002. Não são consideradas benfeitorias. Então, as acessões naturais não são consideradas benfeitorias. Estão no artigo 97 do Código Civil de 2002. Mas a gente pode se perguntar, e o que são acessões naturais? As acessões naturais são os acréscimos, são os melhoramentos não sendo realizados pelo proprietário, nem pelo detentor e nem pelo possuidor do bem. São acréscimos efetuados pela própria natureza, por exemplo, aluvião, avulsão, mas não são consideradas benfeitorias para o direito civil. Como o Código Civil, retomando o assunto, como o Código Civil de 2002 classifica os bens? Então, primeiramente, o Código Civil apresenta os bens considerados em si mesmo, que, no que ele concerne, subdivide-se em bens móveis e imóveis, bens fungíveis e infungíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens consumíveis e inconsumíveis, e bens singulares e bens coletivos. Em segundo plano, apresenta os bens reciprocamente considerados, cuja divisão se dá da seguinte forma: os bens principais e os bens acessórios, o acessório e o propriamente dito, a pertença, as benfeitorias e suas três espécies, as benfeitorias voluptuárias, as benfeitorias úteis e as benfeitorias necessárias. Próximo vídeo, nós vamos tratar sobre o que é erro no negócio jurídico. Então, sobre o erro no negócio jurídico. Está nos artigos do 38 até o artigo, estão nos artigos 138 até o artigo 144 do Código Civil de 2002. Vamos ficar por aqui. Agradecemos a participação e até breve.